Fala rapaziada, mais um vídeo no canal do Galego. Hoje não vai ser um vídeo tão analítico, um vídeo que eu vou analisar tanto. Vai ser um vídeo mais sobre opinião, sobre alguma coisa que eu queria falar dos últimos shows que a gente teve. A gente teve o Romania Pro com o José Mana Classic. A gente teve também no próprio Romania a Open com o João Pradel e o Andrew Jacket. João Pradel, que eu falei no último vídeo sobre a review do Praga Pro, que chegou muito bem. O Andrew Jacket, que eu ainda não falei com ele sobre vocês, então vai ser interessante falar um pouco também. O Josema. E algumas informações ali também dos shows que tivemos aqui no Brasil, como o Pantera, que enfrentou o Fábio Júnior aí recentemente. E outras coisas. O vídeo não vai ser tão longo, não vai ser uma análise, vai ser um vídeo mais opinião mesmo. Então já conta aí com o seu like, que pra você que não sabe, depois quando passa do Olímpia, a mídia fica muito pouca em cima de canais de fisiculturismo. Então às vezes costumam cair bastante. Então eu já peço aí humildemente que você se inscreva no canal para ver mais vídeos assim se você gosta. Comentar alguma coisa que você achou do vídeo, dá o like aí, se puder engajar, engaja. Porque é algo que vai chegar para mais pessoas num momento que tende a chegar a menos. Então eu já peço aí essas coisas aí humildemente e bora começar falando aqui. Já começando aqui falando do Romania Pro, tivemos o Josema Bicho, que trouxe um shape insano. Ele que já tem o costume naturalmente de trazer um shape seco e grande, trouxe ainda mais. Algo interessante até de se falar é que o Josema Beast tinha a margem máxima de peso nesse campeonato de 103 quilos. O que normalmente acontece quando você tem uma margem máxima, que sempre acontece na Classic, por exemplo o Ramon, que tem a margem máxima dele de eu acho que 103 também, já que eles têm a mesma altura que o Josema Beast, o que acontece? O atleta chega um pouco menos, ou seja, 102, 102.5, 101... ele nunca chega a bater. E o Josema Bicho dessa vez ele bateu. Ele literalmente, o máximo dele é 103, ele chegou em 103 quilos. O que é algo gigante, pô. É algo que não acontece normalmente, é algo que é estranho você ver. E ele hoje apresentou não hoje, mas ele apresentou um shape muito bom, um shape muito agressivo, como o Josema Bicho normalmente sempre apresenta, e um shape que claramente é um shape de Open, pô. Por mais que o José Almich seja um Classic, a gente sabe que ele não tem uma linha tão Classic, ele não tem um arredondamento tão bom. E ele provavelmente nunca vai ganhar a Classic, principalmente por esses fatos, já que a Classic é uma categoria muito mais estrutural do que em questão de volume. Mas sinceramente falando, o shape do José se assemelha muito mais a um Open. Porque ele traz uma condição muito grande, ele traz volume muito grande e fica gigante, pô. Fica gigante. E nesse show o Josema literalmente passou o carro e já consegue a vaga direta. Normalmente a Classic agora você tem que vencer 2 shows profissionais para conseguir a vaga, sendo que o Romênia é um dos seletos shows que você vencendo ele, você já consegue a vaga direta. Então parabéns aí pro Josema, um shape absurdo. E bora ver as próximas atualizações. Indo para Open do Romania Pro, a gente teve aí a disputa mais acirrada entre João Pradel e Andrew Jacket, que não é bem acirrada. Como eu disse no último vídeo até que eu trouxe, o João Pradel está trazendo um volume muito grande. Ele tem uma estrutura até que interessante, ele tem um volume muito alto, sendo que, querendo ou não, a estrutura dele é muito compacta e ainda falta muito a se aprender. Ainda falta muito a aperfeiçoar nesse shape do Pradels. Provavelmente ele vai competir em mais shows, ele quer ir pro Olimpa com certeza, então eu acho que ele vai continuar nesse ritmo em algum show profissional, conquistar a vaga e ir pro Olímpia o mais cedo possível que ele conseguir. Sendo que eu acho que, sinceramente, ele não pega um top 10 no Olímpia. É um shape que ainda falta refinar, falta preparo, falta trabalho. Não que seja um shape ruim, longe disso. É um shape muito volumoso e até que bem estético. Sendo que ainda falta muito detalhe, ele tem muitos pontos fracos aparentes. Então eu acho que, pelo menos na minha opinião, mais que seja um bom shape, ainda falta aperfeiçoar bastante coisa. Enquanto a gente tem o Andrew Jacket, que já chegou grande. Ele teve até uma disputa fácil no Romania Pro, que não pegou nenhum adversário como o Samson Dauda, Martin, coisa do tipo, que normalmente vão nesses shows maiores, não. Ele foi sozinho e conseguiu até com uma certa folga o Andrew Jacket, que é o atual 4º lugar do Olímpia, que vai ter um bom confronto contra o Martin, já que são atletas de características diferentes. O Martin é mais baixo, mais volumoso, enquanto o Andrew é mais alto, mas tem uma estrutura melhor para Open. Então vai ser algo mais interessante da gente se ver. O Andrew chegou muito grande, muito bem. Óbvio que ele ainda tem aquelas coisas meio estranhas do físico dele. Então acho que se o Andrew conseguir trazer mais volume de perna ali, de posterior, tudo mais, conseguir posar melhor, que também é um ponto muito negativo dele, que o Andrew posa muito ruim no palco, e conseguir ali, né, trazer uma condição, uma marcação no glúteo a mais, tudo mais, eu acho que ele briga fácil o top 3 desse Olímpia. E para finalizar hoje, a gente teve o Fit Pira, perdão se eu estiver falando errado, óbvio.
A gente teve o Fit Pira, que tivemos aí a disputa entre Pantera e Fábio Júnior, que tinha repercutido mediaticamente, agora foram para os palcos. Algo muito interessante, uma disputa bem legal, principalmente para a margem do fisiculturismo brasileiro, que falta uma competição a mais do fisiculturismo brasileiro, falta uma disputa para a galera realmente querer ver aquilo, trazer mais gente pro show, trazer mais gente para ver o confronto. Por mais que as imagens da transmissão não tenham sido as melhores, ainda foi interessante ver isso, e é algo muito legal, repercute muito mais o fisiculturismo no Brasil, e é algo que atrai até pessoas não do mundo fisiculturista, mas do mundo fitness, e que já vai para o mundo fisiculturista, e por mais que não queira ser igual, já traz um público maior, e é algo muito interessante. Óbvio que o Fábio Júnior ganhou, eu digo óbvio assim, não desmerecendo o Pantera ou o trabalho dele, ou os outros competidores, mas porque o Fábio Júnior, ele traz uma bagagem maior, algo parecido até com o que eu falei sobre o João Pradeus, mas ao contrário, o Fábio Júnior ele tem muito mais experiência, ele tem muito mais tempo vivido de atleta, então ele sabe, tem uma preparação mais equilibrada, mais sempre pontual, algo sempre consistente. Uma preparação consistente, uma condição consistente, ele consegue trazer ali um shape sempre parecido com o que ele trouxe de último, não com uma queda muito brusca, um aumento muito brusco. Enfim, eu acho que ele ia ganhar tranquilamente, principalmente porque o Pantera agora que virou pro. Então, por mais que ele tenha uma estrutura, a estrutura do Pantera é muito boa e melhor até do que a do Fábio Júnior, ainda é uma estrutura ainda traz um volume inferior, um volume muito inferior. Porque com aquela estrutura, se o Pantera tivesse mais 7 quilos ali de músculo, ele, pô, ia ser um confronto incrível, ia ser um confronto esmagador, ia ser realmente, e eu acho realmente que o Pantera podia ter ganho. Mas como o Pantera ganhou profissional agora, ele ainda está estreando e tudo mais, então é interessante a gente ver essa evolução dele aos poucos, ver ele se profissionalizando cada vez mais, quem sabe daqui uns 2, 3 anos indo para um Mister Olímpia, ou em menos tempo até, porque o Pantera tem uma margem de evolução muito grande. E o Fábio Júnior ganhou, acho justo, acho tranquilo. Por mais que o Fábio ainda tenha algumas deficiências ali estruturais, como as próprias pernas dele, que não consegue acompanhar tão bem o físico, ele ainda trouxe uma vitória tranquila, eu achei bem justo, para falar a real. Achei todos os resultados dos últimos shows justos, como eu disse, cada um tem um motivo bem explicado, que dá para explicar bem, principalmente porque a gente vê muito mais gente não tão profissional indo, e pessoas mais profissionais conseguem ganhar com mais facilidade, como foi o caso aqui do Fábio Júnior e do Pantera, tá certo? Mas em resumo é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Como eu disse, não foi um vídeo tão profissional, não foi um vídeo totalmente analisando ali pose por pose, explicando cada coisa, não. Foi um vídeo mais rápido, espero que tenham gostado, fique com Deus, até o próximo.